amados irmãos, a todos que nos assistem nessa manhã. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria e satisfação que nós temos em juntos aprender a palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante, pedindo a direção do Senhor para que Ele possa nos iluminar, para que possamos compreender a Tua palavra. Então vamos orar, daqui a pouco nós faremos a leitura do texto proposto para esta manhã. Vamos então orar. Baixa sua cabeça, feche seus olhos para juntos clamarmos ao Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome santo, amado e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que juntamente com os amados que assistem e intercedem junto conosco, Pai, em oração, possamos, Deus, exaltar o Teu nome, glorificar a Ti cada dia mais, ó Deus, ao Senhor que é único, digno, Pai, de toda honra, glória e louvor. Que Deus, através do nosso testemunho, nossa vivência na palavra do Senhor, através da pregação da Tua palavra, Deus, muitas pessoas ainda possam ser alcançadas por este amor bendito que é do Senhor, Pai. Então nos ajuda, Deus, nos capacita, nos dá ousadia, Deus, para continuar falando, ensinando, Deus, a Tua bendita e eterna palavra. Pedimos, ó Deus, a todos que nos assistem nessa manhã, se há alguém, Deus, enfermo, se há alguém com alguma dificuldade, ó Pai, que o Senhor o assista nesse instante, ó Deus, e conforme o Teu querer e vontade, eles sejam sarados, curados, Deus, de qualquer enfermidade que eles tenham ou venham a sofrer, ó Pai. Sabemos que nós estamos vivendo em épocas difíceis, ó Deus, com essa pandemia que tem afastado muitas pessoas de seus familiares, de seus amigos, ó Deus, de seus trabalhos, ó Pai amado, mas sabemos que todas essas coisas é passageira e que juntos com a intercessão e com o cuidado, proteção, Deus, e a companhia do Senhor, iremos vencer esse mal. Então nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós e cada um que aqui está, Deus, as bênçãos eternas do Senhor, e que, Deus, o Senhor nos livre de todo e qualquer mal, e também dessa pandemia que nos assola, que nos assiste, que Deus, nos assusta, ó Pai amado, mas que nós continuamos confiando no Senhor, buscando o Senhor, Deus, descansando nos braços eternos do Senhor. Obrigado pela liderança dessa igreja, pela vida do nosso pastor, da irmã Miriam, que o Senhor continue abençoando, Deus, as suas vidas, guardando, livrando, Deus, suprindo as suas necessidades e os livrando de todo e qualquer mal. Pastor Vidolim, que tem, Deus, esse anseio e desejo, Deus, de cada dia mais te servir, te adorar, ó Pai, e ensinar a Tua palavra, e tem se empenhado, Deus, para que as pessoas possam receber o alimento espiritual que é a Tua palavra. Obrigado, Pai, mais uma vez, por cada um que tem feito isso possível, Deus, para que esse culto fosse transmitido, esse estudo fosse transmitido, os irmãos que têm orado, os irmãos que têm participado, que têm, Deus, contribuído, direto e indiretamente, para que esse ministério ainda continue, Deus, firme em seus propósitos. Então, que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais. É o que nós oramos, agradecemos a Deus, confiado. Pedimos também em favor do nosso irmão João, que tem, Deus, dado a sua contribuição junto com sua esposa. Agradeço a Deus também pelo seu José, sogro do irmão João, Pai amado. Agradeço pela vida do Juliano também, Deus, que tem feito as transmissões, às vezes ficando até tarde, Deus, para fazer a edição desse vídeo, Deus, que é colocado. A irmã Laís, que tem se empenhado, Deus, em louvar-te a Ti, ó Deus, e nos alegrar, ó Pai, com os cânticos maravilhosos da qual é escolhido, da qual é selecionado, e claro, Deus, que é tudo para a honra e glória do Teu nome. Então, Deus, continue nos fortalecendo e nos dando capacidade para cada dia confiarmos no Senhor, adorarmos o Senhor, ó Deus, e descansarmos, o que é mais importante, ó Deus, no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. É o que nós oramos com gratidão por Jesus. Amém. Agora, quero convidá-los também, juntamente, a abrir comigo a palavra do Senhor. Estamos estudando o capítulo 11 de Romanos, né, da carta de Romanos. Esse texto tem sido muito edificante, gratificante, e tem feito com que nós cresçamos no ensino da palavra do Senhor. Então, capítulo 11 de Romanos, nós nos deteremos
ali no versículo 11, vamos ler até o versículo 20, e aí, ao decorrer do tempo, se o tempo nos permitir, vamos aos poucos explicando cada versículo e aprendendo com a palavra do Senhor. Então, abra lá sua palavra, sua Bíblia, e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Olha só, versículo 11 diz assim: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo possa incitar a emulação dos do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será em seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? E se forem santas as premissas da massa, igualmente o será na sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos, foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas tema. Então, é essa a palavra do Senhor, a qual nós vamos nos reter e aprendermos junto o que ela quer nos ensinar nessa manhã de domingo. Então pedimos que vocês acompanhem cada detalhe, havendo dúvida, não deixe de participar, comentar, deixar o seu comentário a respeito daquilo que você tem aprendido. E aí vamos juntos aprender. Eu também estou aprendendo cada dia mais, no ensino da palavra do Senhor, e quero aprender junto com você. Então vamos agora juntamente ver os detalhes de cada versículo e que você possa ter uma boa aula e que Deus venha falar ao seu coração nesta manhã. Romanos, então, no capítulo 11, a partir dos versos 20, vai relatar agora a esperança futura da nação de Israel. No início desse capítulo, Paulo faz a seguinte pergunta. Vamos lá. Deus rejeitou o seu povo? Essa pergunta foi respondida de modo claro, sem deixar qualquer dúvida, porque Deus continuava trabalhando com, como já foi explicado na aula passada, com os remanescentes fiéis, onde ele, Deus, cumpria as suas promessas nessa nação. E o apóstolo Paulo afirma que os demais, que a grande maioria deles, por sua rejeição, foram ou tiveram seus corações endurecidos, pois perderam a visão espiritual a ponto de não enxergar a revelação de Deus para a salvação da sua nação. Assim fica claro que essa rejeição divina ao povo judeu foi apenas parcial e não no seu total, pois alguns participaram dessa agora nação de Israel espiritual, que hoje é a Igreja do Senhor. Agora quero convidar o nosso amado irmão, amigo e seminarista João Mário, que nos dará a contribuição à aula de hoje. É sempre um prazer ouvi-lo, poder aprender com pessoas inteligentes, assim como é o nosso amado irmão. É uma pessoa que eu admiro muito por sua dedicação ao estudo da palavra de Deus, pelo amor ao ensino. Ele tem investido tempo e seus recursos cada dia para aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Então, João, seja bem-vindo. Agradeço muito, por sua contribuição, por sua disposição, por aceitar esse convite
e ajudar nesse ministério do ensino bíblico. Depois, claro, farei as minhas considerações do texto, daquilo que também aprendi, tenho aprendido estudando esse capítulo, e aí juntos nós iremos aprender a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem nos capacitado a fazer. Então, essa carta ela é muito rica em detalhes e nós temos aprendido cada dia mais. João, a palavra é toda sua. Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, graça e paz do Senhor a todos. Vamos estudar hoje o livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 11 ao 21. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-lo em ciúmes. Ora, se a transgressão deles retuntou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo, ele repete de modo nenhum que Israel não é rejeitado por Deus, só que pela transgressão do povo de Israel em não aceitar a Cristo como Messias, ela trouxe salvação aos gentios, a nós, que somos outras nações, não somente aos judeus. Em Atos 28, diz: Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Aqui nesse versículo que eu acabei de ler, diz que a mensagem, a salvação de Deus foi enviada aos gentios, e que eles ouvirão, os gentios e outras nações que aceitam a Cristo. E aqui no versículo 11 diz que pô-lo em ciúmes. Israel terá ciúmes dos gentios, das nações. E esse ciúme, ela pode acarretar a própria salvação também, se eles crerem em Cristo. Versículo 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo, e salvar alguns deles. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz que ele é apóstolo dos gentios, que ele glorifica o ministério por causa disso. Assim como Deus diz para Ananias, quando ele fica com dúvida se vai até Paulo ou não, em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor diz: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, o apóstolo Paulo foi chamado para levar a mensagem do Evangelho aos gentios, às outras nações e também até aos povo judeu. E ele continua aqui, que ele glorifica esse ministério, ele fala sobre ele para ver se algum judeu é convencido também a aceitar a Cristo, é convencido a seguir o Evangelho por causa de suas palavras e da sua pregação. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aqui está falando do conjunto dos gentios, do conjunto dos judeus que creem em Cristo. A raiz é santa, é Cristo, e que também os ramos o serão, que são as pessoas que aceitam a Cristo e o seguem. 17. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém,
se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Aqui, o apóstolo Paulo ele faz tipo uma parábola para mostrar que quando Israel rejeitou a Cristo como Salvador, a nação perdeu a sua posição privilegiada perante Deus, diante de Deus. Então o evangelho foi pregado aos gentios, ou seja, às outras nações. E que agora o esperado é que os judeus se sintam enciumados e que também se convertam a Cristo, para também serem enxertados novamente à oliveira. Porque diante a recusa deles do evangelho, eles foram cortados da oliveira. Mas que eles aceitando a Cristo, eles voltam. E que a oliveira é o lugar do privilégio. E os ramos naturais são os judeus. E os ramos bravos são os gentios. Que devido a essa não crença dos judeus, dos israelitas, ocupam o lugar de privilégio. Nós, agora como igreja, ocupamos atualmente o lugar de privilégio perante Deus. Só que agora também Israel precisa se converter a Cristo, para todos nós juntos numa só fé. E Deus, ele também pode fazer isso com os gentios, igualmente fez com Israel. No versículo 21 ele diz: por causa do orgulho e da falsa conversão. Se Deus porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Israel não creu, não aceitou o evangelho e o evangelho foi pregado aos gentios. E agora os gentios não ouvindo a mensagem também, aqueles que não se convertem, eles serão também colocados de lado, porque Cristo ele morreu para nos salvar de todo pecado, de todo mal. Os judeus tinham essa privilégio de ter as profecias do Antigo Testamento, profetas que veio antes de Cristo falar sobre ele, e mesmo assim não creram. Os gentios, então os gentios começaram a ouvir a mensagem e creram. Há alguns judeus que creram também, e atualmente todos necessitamos Cristo, só que nem todos creem, né? E é isso, irmãos, nesses versículos. Muito obrigado, João, por sua grata contribuição, né, e que Deus continue te usando nesse ministério do ensino da palavra do Senhor, juntamente com sua esposa, irmã Yara, nosso amado irmão José, e enfim, nós estamos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Agora, como eu falei, quero também dar aqui minha contribuição no ensino da palavra do Senhor, e que juntos, né, nós possamos cada dia mais aprender a palavra do Senhor. Então vamos lá. Abra Romanos 11, versículo 11, e vamos ver o que o apóstolo Paulo tem. João já explicou perfeitamente isso, né? Só vou aqui também dar a minha contribuição a respeito do que diz o texto. Em sala de aula nós temos essa participação, né? Cada um ajuda também, né? É mais dinâmico, por isso que eu convidei o João, né? Ele tem sido de grande auxílio, grande ajuda nesse ministério, e assim nós tornamos a aula mais dinâmica para que nós possamos juntos aprender. Então vamos lá. Versículo 11 de Romanos 11. Pergunto, pois, porventura,
tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Essa pergunta pode ficar um tanto confusa quando ela é mal entendida. Vamos lá. Quando o Paulo faz essa pergunta, se eles tropeçaram para que caísse, e logo em seguida ele diz, de modo nenhum, ele não está querendo dizer que eles não tropeçaram, porque sim, eles tropeçaram, mas tropeçaram onde? Tropeçaram na rocha, tropeçaram na pedra de esquina, tropeçaram na pedra angular, tropeçaram na pedra de tropeço que é Cristo. Então Paulo usa em outros textos essa figura para se referir ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer aqui? Que eles tropeçaram sim, e que na verdade Paulo está perguntando se essa queda da nação ela é permanente. Então, para ficar claro essa pergunta, eu vou fazer aqui, vou reformular essa pergunta para deixar bem clara. Então ela ficaria assim: tropeçaram para que ficassem caídos? Assim a resposta fica clara: de modo nenhum. Na aula anterior, nós vimos que Paulo usa 4 argumentações para provar a verdade que ele estava querendo ensinar. Também nesses versos, ele faz o mesmo argumento, ele usa 3 argumentações, mostrando que a queda, a rejeição divina, não é permanente nem definitiva, mas apenas temporária. Então essa queda da nação, essa rejeição foi convertida em bênçãos aos gentios e consequentemente ao mundo, pois todos vieram a crer e a conhecer quem era Cristo, e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quão maravilhoso é essa graça divina, não é mesmo? Deus, por sua bondade, por sua graça, transformou uma queda em bênçãos, e quando ele levantar a nação de Israel, que é esse o propósito divino, esse é o propósito de Deus para com a nação, ela vai experimentar, não somente ela, mas também os gentios e consequentemente o mundo, essa bênção ainda maior, que é o que o texto diz. Olha que interessante, se essa queda culminou-se em bênção, quão grande seria essas bênçãos se eles nunca tivessem caído? Já imaginaram isso? Eu não sei como Deus faria para inserir a nação gentílica, mas que seria glorioso para a nação de Israel experimentar essas bênçãos sem que houvesse a queda. Aí sim, isso seria perfeito. Em outras palavras, se nas dores eles receberam grandes bênçãos, imagine sem ela. Muitas pessoas preferem vir a Deus, buscar-o sempre na dor, ao invés de buscar-o por amor. Há até um jargão muito usado, né, entre os cristãos, que diz assim: se não vem por amor, vem pela dor. E desculpe a expressão, muitos arrebentam a cara, vem todo machucado, né, para daí sim descobrir quão maravilhoso é servir a Deus, buscá-lo, entregar-se a Ele, para assim experimentar as grandes riquezas que Ele tem a nos oferecer. Ao invés de vir por amor, vem pela dor. Que bênçãos são essas? São as bênçãos que nós experimentamos aqui e ainda no porvir, na eternidade, quando estivermos para sempre com Ele. Vejamos os 3 tópicos argumentativos que foi feito pelo apóstolo Paulo para explicar sobre essa rejeição que não é de forma alguma definitiva. Então nós vimos já lido no texto, do versículo 11 ao 16, Deus prepara aqui uma sequência de bênçãos para ele. Essas sequências, para ser melhor entendida, é como se fosse, metaforicamente falando, uma espécie de corrente, ou seja, de corrente colocada em 3 elos na corrente. Então, o primeiro elo dessa corrente. Através da transgressão de Israel veio a salvação dos gentios. Segundo elo dessa corrente, a salvação dos gentios gera ciúmes em Israel. E por fim, o terceiro elo dessa corrente, se a transgressão redundou em bênção para o mundo,
e seu abatimento, sua queda em riqueza para os gentios, maior será em sua plenitude. Então vamos ver em detalhe esses 3 argumentos apresentados aqui pelo apóstolo Paulo, que fica muito claro nos versos apresentados que nós veremos a seguir. Essa transgressão de Israel, já bem explicada pelo seminarista João, resultou em bênção para o mundo, para os gentios. Essa salvação provocará na nação de Israel ciúmes, e esses ciúmes vai conduzi-los no futuro a uma plena restauração. E essa plenitude vai acarretar para o mundo bênçãos ainda maiores. Então, nessa metáfora aqui apresentada dos elos da corrente, no primeiro elo, Paulo afirma da seguinte maneira, veja lá: mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Parte B do versículo 11. No livro de Atos, há diversos registros diferentes nos quais a rejeição dos judeus ao evangelho resultou no oferecimento e aceitação desses pelos gentios. Vejamos alguns textos. Atos capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como gregos. Vamos entender um pouco esse texto. Esses icônios eram uma colônia onde habitavam ali uma mistura de raças, uma mistura de povos. Era um povo misto, dentre eles haviam nativos da Frígia, gregos, haviam judeus e havia também romanos. Então essa colônia era localizada a alguns quilômetros a sudoeste da cidade de Antioquia. Agora vamos ler Atos capítulo 18, versículo 6. Opondo-se ele e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre as vossas cabeças o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Ou seja, vocês não querem, então eu vou para aqueles que querem. Por quê? Paulo já havia experimentado que toda vez que a nação de Israel, os judeus, rejeitavam, ele ia para os gentios, e esses gentios de pronto aceitavam, criam e eram salvos. Essa questão que ele usa aqui da rejeição, o sacudir as vestes, significa que eles, os que rejeitaram, não eram dignos sequer de que fosse levado nada que pertenciam a eles, até mesmo um insignificante pó da terra da qual eles pisavam. E isso era um ato de humilhação a eles, ou seja, eu não vou levar nem apenas o pó que vocês pisam. A pessoa que rejeita a Cristo não merece sequer que se carregue o pó da terra que eles pisam. Quando uma pessoa se arrependia de seus pecados, o que elas faziam? Elas vestiam de pano de saco e jogavam sobre suas cabeças o pó da terra. Isso era um ato, um sinal de humilhação, de se humilhar diante de Deus, de se mostrar que ela era menor do que o pó da qual ela estava jogando sobre suas cabeças. E aqui nesse texto, ao invés deles jogarem, lançarem pó sobre suas cabeças, eles teriam os seus próprios sangue colocados sobre si por causa dessa rejeição. Não é triste ouvir essa situação? Agora, outro texto, capítulo 19 de Atos, versículo 8, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo gasta nesse momento um longo tempo nessa sinagoga, tentando convencer os judeus ali da verdade a qual ele pregava. Então, como diz ali no verso 9, a nação judaica se mostrava incrédulo, com o coração duro, e ainda falavam mal do caminho, não aceitando a Cristo. Olha que interessante, citado nesses versos escritos por Lucas no livro de Atos, nos quais ele apresenta que essa rejeição da nação de Israel,
ao Evangelho resultou em oferecimento à nação gentílica, e nessas ocasiões ocorreu os mesmos fatos. Os judeus rejeitam e a nação gentílica aceita. E aqui no verso, voltando aqui para o verso 11 de Romanos, Paulo transforma essa rejeição em um ensino teológico, mostrando-nos que Deus transformou o pecado da rejeição de Israel em bênçãos e salvação à nação gentílica. É como diz um ditado, velho ditado conhecido, né? Diz assim: há males que vêm para o bem. Nesse caso, o mal provocado por que é a rejeição de Israel, resultou-se em benefício para a nação, para o mundo e para a nação gentílica. E que esse mesmo mal deles vai acarretar em bênçãos a eles mesmos no futuro. Segundo elo dessa corrente, Paulo retrata aqui que a salvação aos gentios veio para colocá-los em ciúmes, né, à nação de Israel. Veja lá, versículo 11, a parte B. Nesse elo, aprendemos algo bem interessante naquilo que Paulo pretende nos ensinar. Então vamos ver com mais detalhe isso. Neste terceiro elo da corrente, Paulo, a corrente, né, simbólica que eu estou usando aqui para explicar para vocês, Paulo mostra que a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento, ou seja, a sua queda, transformou em riqueza para os gentios. Agora, vamos imaginar uma coisa. Como será, né, depois que eles foram restaurados, como será isso em sua plenitude, quando a nação for completamente restaurada? Paulo usa um argumento aqui que é muito usado pelos rabinos israelitas. O que ele faz? Ele extrai a lição fazendo do negativo para o positivo, ou então do menor para o maior. Se Deus usou a transgressão, que é o negativo, que é o menor, para trazer a salvação, né, o positivo, o maior, aos gentios, quanto mais fará ocorrer em sua restauração. Então, essa semana, um colega meu, um amigo meu, ele se acidentou, estava andando ali na pista de bicicleta e o veículo passou e o atropelou. Ao invés de ele reclamar desse fato ocorrido, o que ele faz? Ele agradece a Deus, porque dos males poderia ser muito pior. Então ele transforma um mal que aconteceu em algo bom. Nesse segundo elo apresentado aqui, o fato é que a salvação veio aos gentios com a finalidade de colocar em ciúmes a nação de Israel, e aí sim fazer com que esse sentimento provocado despertasse neles o desejo de salvação que agora pertencia e era desfrutada pelos gentios. A bênção da salvação, que antes lhe pertencia originalmente por ser eles a nação escolhida por Deus, a nação preparada por Deus, agora é desfrutado pela nação gentílica. E quando eles notarem isso, o que eles perderam, então eles ficarão enciumados e aí sim passarão a desejar as mesmas bênçãos, e aí sim irão se arrepender-se e crer que só Jesus pode transformá-los, né, para que, enfim, eles possam desfrutar dessas bênçãos que, por sua desobediência, foi perdida. O mal do ser humano, e falo isso, né, infelizmente, é assim, sempre dá valor a algo importante em sua vida somente quando ele perde. Eles passam a valorizar ao invés de dar o devido valor no tempo que tem. Ou seja, precisa perder para valorizar o que tem. No versículo 13 a 15, já bem explicado pelo seminarista João, e aqui eu vou dar só uma ênfase no texto que já foi explicado, Paulo fala aos gentios, agora lembrando
a eles do seu ministério pessoal, né, aquilo que Paulo exercia com muito empenho possível, sempre com o intuito de glorificar a Deus. Isso, assim como nós fazemos não para a glória nossa, mas para exaltar e glorificar o nome de Deus. Então ele ressalta agora uma espantosa característica que é adicional ao seu apostolado entre os gentios. Qual é essa característica? Era de provocar ciúmes no seu povo para poder, de algum modo, salvar alguns deles. Veja o que ele diz no texto. Digo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo possa incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns. Emular significa disputar, trazer a disputa. Fazer com que eles disputem o mesmo prêmio que é a salvação, que foi agora dada a gentil. Então, isso significa emular, ou seja, fazer com que eles disputem de forma saudável o prêmio proposto, que é a salvação. Esse ciúmes aqui provocado é um ciúme saudável, né? Não é esse ciúmes doentio que muitas vezes alguns casais têm, algumas pessoas têm um ciúmes doentio. Nesse caso, é um modo saudável. Qual que é a proposta? É fazer com que os judeus sintam por verem as bênçãos que era antigamente deles e agora pertence aos gentios, que alcançaram por meio da fé, né, da pregação do evangelho que era aceito por eles. Então isso vai fazer com que eles desejam também essa bênção e aí serem alcançados por essa maravilhosa graça da cruz. E para concluir esse pensamento acerca desse terceiro elo, Paulo reafirma o fato de que se a rejeição do seu povo foi capaz de trazer bênçãos e reconciliação aos gentios, um povo que não buscava Deus e foi reconciliado, foi inserido na nação de Israel, o que será no seu estabelecimento? Né? O que isso vai provocar? Né? Vai provocar bênçãos de tal ordem que ela é comparada à nova vida que teremos com Cristo depois da morte. Então, é exatamente isso que o texto, versículo 15, quer dizer. Já foi lido, né, bem explicado pelo nosso irmão João. E agora só estou dando uma ressaltada aqui para nós entendermos melhor. Para finalizar essa argumentação, Paulo agora acrescenta aqui duas metáforas. Uma ela é retirada da cerimônia de Israel e uma outra ela é usada do mundo da agricultura. Então, a primeira faz uma alusão ao texto extraído de Números, capítulo 15, versículo 17 a 21. Nesse texto, os israelitas receberam a ordem de Deus para oferecer a ele um bolo feito com a massa de farinha das primeiras colheitas do trigo que foi recém-debulhado. Essa apresentação deste bolo a Deus santifica a fornada toda, sendo dessa forma as primícias da massa, né, certamente uma referência aos judeus genuínos, assim como o apóstolo Paulo, que aceitaram a Cristo como Messias e como Senhor. Estes seriam mais uma prova de que a totalidade da massa, como o restante dos judeus, seria igualmente santificado no futuro por Deus. Então João já bem explicou isso aí, só estou aqui dando minha contribuição também ao texto e ressaltando o texto, dando aqui algumas ênfases, né, para poder contribuir, né, aqui com o ensino da palavra do Senhor. Um outro detalhe que eu gostaria de deixar aqui naquilo que João já falou, essa metáfora ensinada pelo apóstolo Paulo, retirada do mundo da agricultura, ele ensina que assim como a árvore é em sua totalidade, em seu caráter natural, assim também, se a massa for santa,
também os ramos serão. É bem provável que Paulo esteja referindo-se a esses ramos, né, essa raiz, referindo-se aos patriarcas, sendo que a raiz da árvore referindo-se aos israelitas da era cristã, aqueles que vieram a crer, reconhecer que Cristo é o Salvador. Por que eu digo isso? Porque mais à frente, no verso 28 desse mesmo capítulo, Paulo faz uma descrição de Israel como sendo amados por causa dos patriarcas. Bom, amados, chegamos mais a um final de uma aula. Espero que vocês tenham aprendido. Eu tenho aprendido bastante com esse ensino, com esse estudo da palavra. E espero também que você tenha acompanhado, tenha assistido, tenha sido claro nos ensinos. Como eu falei, se porventura ter deixado alguma dúvida, você tem aí abaixo no link um contato direto conosco para que nós possamos esclarecer qualquer dúvida possível. Então, fique na paz do Senhor. Obrigado mais uma vez pela participação, pelo empenho em ouvir a palavra do Senhor, esse desejo de querer aprender cada dia mais, e que vamos juntos, né, aprendendo cada dia mais entre erros e acertos para que nós possamos colocar em prática e aprender cada dia mais aquilo que Deus tem nos ensinado na tua palavra. Então, vamos orar nesse instante, pedindo a direção do Senhor agora para o restante desse dia. Logo mais à noite nós teremos nosso tradicional culto da família. Convido você a estar conosco a partir das 19 horas. Então não perca, vamos estar juntos louvando, glorificando a nosso Deus, ouvindo da sua bendita palavra e aprendendo também, sendo edificado, sendo alimentado pela palavra do Senhor. Toda quarta-feira, a partir das 19h30, nós temos também nosso curso de oração. Se você tem seu pedido de oração, nós já temos aqui a lista de algumas necessidades, alguns irmãos que carecem, que intercedemos por eles, e temos feito isso não só às quarta-feiras, mas todos os dias. E você também pode deixar o seu pedido para que nós possamos juntos estarmos intercedendo para que o Senhor venha assistir na sua causa. Vamos então agradecer mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós as bênçãos eternas. Oremos. Celeste Deus, Pai Santíssimo, é no nome santo, amado do nosso Senhor Salvador Jesus, que nós mais uma vez, Deus, clamamos. Obrigado, Pai, por mais esse domingo, por mais um dia, por mais um estudo da Tua Palavra. Deus, que ela venha ensinar-nos a cada dia, Deus, no decorrer dessa semana, que venhamos refletir, ó Pai, meditar no que nós aprendemos aqui, e que o Senhor, ó Pai, venha nos falar continuamente. Pela Tua Palavra, Deus, que nós ouvimos a Tua voz, nós aprendemos de Ti os Teus propósitos para as nossas vidas, e que, Deus, cada dia mais nós tenhamos esse gosto, esse desejo, Deus, esse anseio de cada dia ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, Deus, aprender cada dia mais do Senhor, e não somente isso, Deus, mas transmitir esse conhecimento, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos, Deus, falado ao coração, para aquelas pessoas que precisam ouvir cada dia mais a Palavra do Senhor. Então, nos desperte mais uma vez, eu peço a Deus para que possamos falar do Senhor, da Tua Palavra, para aqueles tanto quanto precisam ouvir, Deus, porque é pela Tua Palavra, ela é o poder para a salvação daqueles que creem. Então, mais uma vez, nos envia, Deus, nos motivando cada dia mais a ter esse amor, esse desejo em aprender de Ti. É o que nós oramos, agradecemos mais uma vez por cada participante, por cada irmão que tem contribuído, que tem, Deus, ajudado nesse ministério e tem feito com que tudo isso seja possível. Então derrame sobre eles as bênçãos eternas do Senhor, e o Senhor, ó Pai, seja honrado, glorificado através também desse ministério. É o que nós oramos e agradecemos por Jesus. Amém. Amados, até a noite, se Deus assim nos permitir. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com esse hino tão bonito, o hino 193 do HCC, Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça,
para mim.